Colossenses 4, 2 até o verso 4. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai, ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Verso 4, para que eu o manifeste como devo fazer. Até aqui, até o versículo 4, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, na semana passada, nós começamos, vamos assim dizer, a fundamentar, a comprovar a prática da oração em conjunto ou a prática da oração corporativa. Dentro desses dois aspectos que nós devemos compreender quando nós tratamos acerca da oração. A oração ela deve ser vista dentro do seu aspecto individual, quando nós nos voltamos para Deus, quando nós adentramos a sua presença, quando nós comparecemos ao trono da sua graça. Para que nós avancemos dentro desse tema, nós devemos perceber que a oração comunitária, ela não é só fundamentada nos exemplos bíblicos, não, muito pelo contrário. Mas a oração comunitária, a oração em conjunto, ela também é fundamentada nas ordens, nas exortações, nas admoestações diretas que nós encontramos na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. Na verdade, meus irmãos, na verdade, minhas irmãs, a gente pode até afirmar que a oração comunitária é uma prática ordenada nas Escrituras. A oração comunitária, a oração em conjunto é uma prática ordenada nas Escrituras Sagradas. Por exemplo, quando nós lemos o Novo Testamento, vemos que Deus, ele não só requer, mas também nós vemos que Deus ele se agrada quando o seu povo se junta com o objetivo de buscar a sua face, quando o seu povo se junta com o objetivo de orar. É dentro dessa linha de raciocínio, de pensamento, que a gente vai deter a nossa atenção na manhã de hoje em nosso estudo. É por isso que o tema da nossa aula, é por isso que o assunto da nossa aula hoje pela manhã é ordens divinas para orar e orar juntos. Ordens divinas para orar e orar juntos. Então, dentro desse tema, dentro desse assunto, eu queria que nós abordássemos, que nós discorrêssemos sobre três pontos, especificamente falando, 3 pontos. Ou seja, o dever que nós temos de orar com todo mundo, o dever que nós temos de orar juntos em todo lugar, e o dever que nós temos de orar juntos sobre tudo. Então a gente vai trabalhar esses 3 pontos, abordar esses 3 aspectos. O dever de orar junto com todo mundo, o dever de orar junto em todo lugar, o dever de orar junto sobre tudo ou sobre todas as coisas. Então, a partir de nós trabalharmos esses 3 pontos, é que a gente vai ver a ordem bíblica, o mandamento bíblico, o mandamento do Senhor, para que a gente possa orar e orar comunitariamente, para que nós possamos orar e orar em conjunto. Então, a gente vai fazer a exposição da nossa aula agora pela manhã, e depois de nós termos exposto a nossa aula, vou abrir para que os irmãos possam perguntar, observar, complementar, questionar, e assim a gente poder fazer uma aula mais interativa. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, orando junto com todo mundo. Orando junto com todo mundo. Meus irmãos, minhas irmãs, o chamado bíblico, o chamado da palavra de Deus para orar, inclui todas as pessoas que fazem parte da Igreja de Deus, todas as pessoas que compõem o corpo de Cristo aqui na terra. A gente deve ter sempre a perspectiva, a gente deve ter sempre o entendimento que a Igreja de Deus, o corpo visível de Cristo aqui na terra, ela é composta por uma diversidade de pessoas, jovens, velhos, cultos, incultos, pessoas com um bom poder aquisitivo, pessoas não tão com um poder aquisitivo tão propício assim. Então, a igreja é isso, é uma miscelânea, é uma mistura de todo tipo de pessoa. Contudo, apesar da diversidade,
que caracteriza a Igreja de Deus, o corpo de Cristo aqui na terra, nós podemos enxergar que nós temos uma unidade. E a nossa unidade, ela se baseia na pessoa de Cristo, ela se baseia na obra de Jesus Cristo. Então, uma vez que nós somos um só corpo e que dentro desse corpo nós temos diversos membros, o que é que a Bíblia fala? O que é que a Bíblia nos exorta a fazer? Que nós, apesar dessa diversidade, devemos nos juntar na pessoa e na obra de Cristo para orar. Devemos nos juntar na pessoa e na obra de Cristo para buscar a presença de Deus. E a gente vai fazer isso de maneira aleatória? Não. A gente vai fazer isso simplesmente porque a gente tem que fazer? Não. A gente deve fazer isso, nos unir com o objetivo de orar, nos unir enquanto povo de Deus para buscar a sua presença, porque nós encontramos, irmãos e irmãs, na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, várias e várias exortações, vários e vários mandamentos nesse sentido, nessa direção. Deus nos chamando através da sua palavra, Deus nos ordenando através da sua palavra, para quê? Para que a gente possa se juntar com o povo de Deus e orar. Para que a gente possa se juntar com o povo de Deus e buscar a sua presença. Foi aquilo que eu falei agora há pouco. A oração, ela se reveste dentro do seu aspecto individual? Sim, mas não só isso. A oração, ela envolve também o nosso aspecto coletivo. E aqui eu queria observar com os irmãos, pelo menos 1, 2, 3, 4, 5 passagens. 5 passagens muito claras, onde Deus, ele vem até nós e através da sua palavra, ele nos chama, ele nos conclama, ele nos ordena a que nós possamos nos unir para orar. Abram aí, por favor, Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 12. Inclusive esse texto foi um dos que nós recitamos, salvo engano, no ano passado, dentro do bloco que nós decoramos na nossa escola bíblica dominical. Não no ano passado, no ano retrasado. Romanos capítulo 12, versículo 12, sobretudo a parte B do versículo 12. Olha só o que nos diz aqui a palavra de Deus, olha só o que nos diz aqui as Escrituras Sagradas. Romanos 12, 12, sobretudo a parte B. Paulo assim nos exorta. Regozijai-vos na esperança, primeira exortação. Segunda, sede pacientes na tribulação. Terceira exortação, na oração. Veja, no aspecto específico da oração, nós devemos ser o quê? Nós devemos ser perseverantes, contínuos, persistentes, dentro dessa prática, dentro desse exercício religioso. Romanos 12, 12. Avance um pouco mais. Esse foi o texto, pelo menos parte dele, que nós recitamos na introdução da nossa aula. Colossenses capítulo 4. Colossenses capítulo 4, versículo 2. Olha só o que Paulo pede, olha só a solicitação que Paulo faz aos irmãos que compunham a igreja em Colossos, no que tange a questão da oração. Olha só, Colossenses 4, 2 e 3. Olha só o que ele fala aqui, ó. Colossenses 4, 2 e 3. Perseverai na oração, dentro do mesmo espírito daquilo que ele havia falado lá em Romanos 12, 12. Aqui ele acrescenta, vigiando com ações de graças. Mas não só isso, versículo 3. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, Paulo e os seus cooperadores, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Então, perseverai na oração, suplicai por mim, pelo meu ministério, pelo meu trabalho. Tessalonicenses 5:25, que é o texto que a gente vai recitar. Irmãos, orai por nós. Irmãos, orai por nós. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1, carta vizinha, livro vizinho. Olha só o que Paulo fala aqui, ó. 2 Tessalonicenses 3:1. Finalmente, irmãos, veja, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague, melhor dizendo, e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. E agora voltem
lá para 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 11. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 11. E eu quero mostrar aqui um detalhe que muitas vezes a gente não percebe nessas cartas e que é de fundamental importância a gente compreender, porque faz toda a diferença. Olha só, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 10 e 11. 10 e 11, só para ficar melhor entendido aqui. 9, 10 e 11. Então diz o seguinte, 2 Coríntios 1, 9, 10 e 11. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Paulo falando das dificuldades, das lutas e das ameaças de vida por causa do cumprimento e do desenvolvimento do seu ministério. Verso 10. Em relação a Deus, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado e ainda continuará a livrar-nos. Agora, versículo 11, que é o que eu quero chamar a atenção. Ajudando-nos também vós, com as vossas orações, a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. O que é que todos esses textos, o que é que todas essas passagens nos ensinam, meus irmãos? Na verdade, nos conclama, nos ordena a que nós possamos estar orando. E às vezes você pode pensar, mas aqui são exortações de caráter individual. Paulo falando para cristãos no sentido particular também. Mas não perca aqui a noção que quando Paulo escreve essas cartas, ele está escrevendo para quem? Para igrejas. Ele não está escrevendo para pessoas específicas. Existem as cartas em que Paulo escreve para pessoas específicas. Timóteo, Tito, Filemon foram para eles, e eles somente, muito embora a aplicação se estenda a todos nós. Mas as demais cartas escritas pelo apóstolo Paulo eram cartas dirigidas a toda a igreja, a todos os irmãos. Então, quando ele chega nessas cartas e exorta aos irmãos que sejam perseverantes na oração coletiva, na oração comunitária, na oração que eles devem ter enquanto igreja de Cristo aqui na terra. Quando o apóstolo Paulo conclama, convoca aqueles irmãos a que pudessem se unir e clamar em favor do seu trabalho, em favor do seu ministério, também ele está se dirigindo a igrejas, a grupo de pessoas, ao corpo de Cristo espalhado por toda a terra. Então, você observa, meus irmãos, você compreende, minhas irmãs, que a oração, ela é obrigatoriamente comunitária também. Ela deve estar presente no nosso aspecto individual, sim, mas também ela deve estar presente no nosso aspecto coletivo, quer seja enquanto família da aliança, quer seja enquanto povo de Cristo aqui na terra. E essas exortações, conforme nós observamos, elas são muito claras. Dirigidas para igrejas, dirigidas para pessoas, dirigidas para o corpo de Cristo aqui na terra, aquilo que nós chamamos de igreja militante. Então, quando a gente olhar para essas cartas, a gente deve ver essas exortações dentro do seu aspecto individual, naquilo que serve para nós, mas, sobretudo, a gente deve observar naquilo que serve para nós enquanto igreja. Por quê? Paulo está se dirigindo a todo o corpo de Cristo, a toda a sua igreja aqui na terra. Olha só para a gente poder fazer essa observação, 2 exemplos. Veja que lá em Colossenses, capítulo 4, Paulo ele pede, na verdade, ele exorta, ele ordena que os irmãos fossem perseverantes na oração. Paulo ele ordena que os irmãos se juntassem a ele em oração, em favor do seu ministério. Tessalonicenses, da mesma forma, ele faz esse pedido: irmãos, orai por nós. Aí quando você vai ver outros textos dessas mesmas cartas, a carta aos Colossenses, a carta aos Tessalonicenses, você observa que a exortação de Paulo é que essas cartas sejam lidas para todas as igrejas. Olha só, por exemplo, a igreja de Colossenses. Abram aí, Colossenses capítulo 4, versículo 16. Na verdade, não só entre os irmãos de Colossos, mas também entre os irmãos de Laodiceia. Então eram cartas universais, vamos assim dizer, dirigidas a toda a cristandade. Olha só, Colossenses 4,16. Em relação à epístola que ele dá, que ele escreve para os irmãos, e dentro dessa epístola, exortações para a oração e oração comunitária,
Por que isso? Olha só o que ele fala no versículo 16. E, uma vez lida esta epístola, perante vós quem? Os irmãos da igreja de Colossos, todos os irmãos, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses e a dos de Laodiceia. Lede-a igualmente perante vós. Então, pega essa carta e leia. Leia para os crentes de Colossos. Pega essa carta e leia para os crentes de Laodiceia, para todo o povo de Deus. E dentro dessas cartas, exortações para nós orarmos. Orarmos como? Em conjunto. Tessalonicenses, a gente vai observar a mesma coisa. Um pouco mais adiante. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 27. Olha só o que Paulo fala. Ele manda a carta e ele quer que a carta seja lida por toda ou para toda a igreja. Todos os irmãos. Versículo 27. Ele diz, 1 Tessalonicenses 5, 27. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos, a toda a igreja. Então, quando ele exorta, irmãos, orai sem cessar, não é para um irmão só, não. Ele está exortando todos os irmãos, enquanto igreja, para que se unam e orem. Quando ele convoca os irmãos, nos ajudem em suas orações, para que a gente possa pregar o evangelho, para que a gente possa desenvolver o nosso ministério. Ele não está falando apenas para uma pessoa, ele está falando para toda a igreja. Então, orações e orações em conjunto. A gente deve perceber, meus irmãos, minhas irmãs, que a igreja de Cristo, a igreja visível, ela não é um mero grupo de indivíduos que oram sozinhos. Não, a igreja de Cristo, ela não é um mero grupo de indivíduos que oram e oram sozinhos, jamais. A natureza, a essência da vida congregacional envolve orações conjuntas, orações comunitárias, assim como acontecia com a igreja primitiva. E a gente viu isso na semana passada. Lá em Atos, capítulo 2, versículo 42, a gente observa que os irmãos estavam perseverando unânimes em oração. Então, essa atitude, essa prática, essa conduta de orar em conjunto, ela não se resumiu, ela não se restringiu à igreja de Atos dos Apóstolos, mas ela se estende à igreja de Deus enquanto a sua existência aqui entre nós. Então Deus nos chama para que vivamos uma vida eclesiástica, para que nós vivamos uma vida enquanto igreja de Deus. E a nossa vida enquanto igreja requer que a gente possa se juntar como igreja para buscar a presença de Deus enquanto igreja de Jesus Cristo aqui na terra. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que nós temos, por exemplo, no nosso culto público, que é o culto domingo à noite, um momento de quê? Um momento de oração, onde todo mundo aqui conjunto, de maneira silenciosa, faz as suas orações. Depois tem aquele momento em que a gente quebra o momento de oração silencioso, uma oração em conjunto, é onde todo mundo, através de um irmão, está buscando ali a presença de Deus. É por isso que nós temos as nossas reuniões de oração como trabalho regular aqui na igreja. Por quê? Porque Deus nos exorta que assim o façamos. Por quê? Porque Deus, Ele nos exorta a que nós possamos nos juntar como igreja e buscar a sua presença. Às vezes a gente pensa, ou talvez a gente seja levado a pensar, isso pode acontecer naturalmente, não há nenhum problema quanto a isso não, que seja apenas o momento da gente passar o tempo aqui, quando a gente vem na terça-feira, no caso das mulheres, quando a gente vem na sexta-feira à noite, enquanto os irmãos, e também no sábado pela manhã. Não, eu vou lá para a igreja, vai ser um momento bom, eu vou estar lá junto com os irmãos. Não, meus irmãos, quando a gente tem esse trabalho das reuniões de oração, a gente tem esse trabalho porque é ordem divina, nos unir, nos juntar para orar. E é um momento propício, por quê? A gente pode fazer isso enquanto família? Sim. A gente pode se juntar com outros irmãos para buscar a sua presença? Sim. Mas nada vai substituir o momento em que a gente separa, em termos de programação da nossa igreja, um instante para que nós possamos estar vindo à igreja, para que nós possamos estar na casa do Senhor. Com que objetivo? Com que finalidade? Orarmos. É isso que a gente faz. É por isso que a oração, a reunião de oração, ela é uma reunião essencialmente de oração. Ela não é estudo bíblico, ela não deve ser estudo bíblico. No máximo, o que ela deve ter é uma pequena devocional, apenas para nos preparar para orar. Porque o estudo bíblico é na quarta-feira, o estudo bíblico é na escola dominical, a instrução da palavra é no domingo à noite. Nas reuniões de oração, não. É o momento de oração. Esse é o objetivo, essa é a finalidade.
infelizmente, e às vezes a gente tem que dar a mão à palmatória, às vezes a gente acaba desestimulando os irmãos de orar, porque a gente acaba transformando a oração, a reunião de oração, num estudo bíblico. Não é, meus irmãos. Se você quer quer fazer um estudo bíblico, faça um grupo de discipulado, vai estudar, meta o sarrafo. Toda semana você chega lá, instrui 1 hora e meia, sem problema nenhum. Mas a reunião de oração não. É só para preparar, conduzir os irmãos à oração. Então isso às vezes acaba desestimulando os irmãos de não estarem vindo à igreja, por quê? É o mesmo estudo bíblico da quarta-feira. Não pode. E às vezes a igreja não vem para orar, em grande parte por responsabilidade nossa, porque nós não temos a sabedoria devida de saber separar as coisas. Então a reunião é de oração. Nós devemos nos juntar para orar. Em fazendo isso, nós estaremos cumprindo o mandamento bíblico de estarmos orando e orando juntos. Então, fechando aqui esse parênteses, o que é que fica aqui de lição? O que é que fica de aplicação para nós? Necessidade, meus irmãos, que eu, você, todos nós temos, de nos conscientizarmos. De fato, a gente tem que se conscientizar que pertencer à Igreja de Cristo envolve orar com a Igreja de Cristo. Pertencer à Igreja de Cristo envolve orar com a Igreja de Cristo. Então, se eu faço parte daquele corpo, se eu faço parte daquela membresia, então o que é que eu devo fazer? Estar junto com meus irmãos, sempre que possível, para buscar a sua presença, para buscar a sua face, para poder estar clamando ao Senhor, pedindo em favor da sua graça, em favor da sua misericórdia, porque a nossa vida eclesiástica, naturalmente, ela nos conduz a isso. É um desafio? É, com toda certeza. E a gente sabe, na medida, quanto mais passa o tempo, a gente percebe como é difícil nós nos juntarmos para orar. São as nossas obrigações, são as nossas preocupações, são as nossas inquietações que acabam dissipando o povo de Deus dentro desse objetivo. Por isso, meus irmãos, que a gente tem que colocar esse propósito no nosso coração. E assim que a gente puder, e assim que a gente tiver brecha no nosso tempo, na nossa agenda, a gente está ali com a Igreja de Deus, orando, buscando a sua face. A gente cresce espiritualmente. A gente ajuda os nossos irmãos a crescer espiritualmente. Por extensão, a gente ajuda a Igreja de Cristo a crescer espiritualmente. Então, a nossa vida enquanto igreja nos obriga a orar com a Igreja de Deus, com a Igreja de Cristo. Então, em primeiro lugar, orando junto com todo mundo. Orando junto com todo mundo. Em segundo lugar, orando junto em todos os lugares. Orando junto ou juntos em todos os lugares. As ordens do Novo Testamento para orar incluem não só diversidade de pessoas, com todo mundo, conforme a gente já falou, mas também diversidade de lugares. Se no Antigo Testamento o templo deveria ser visto como local no qual Deus se fazia presente, atraindo a presença de pessoas para buscar a sua face, sob a dispensação do Novo Testamento, da Nova Aliança, a presença de Deus deve ser buscada pelo seu povo em todos os lugares. Em todos os lugares. Então Deus ele não está circunscrito, ele não está limitado a um lugar, não. Deus ele é onipresente. A sua presença se faz presente em todos os lugares. Uma vez que isso é fato, uma vez que isso é verdade, como a Bíblia de fato ela diz, o que é que a gente deve fazer? Buscar a presença de Deus em todos os lugares. Pelo menos três. Em primeiro lugar, no culto público. Sim, no culto público, como parte integrante da adoração no dia de Deus, no dia do Senhor. Abram aí, por favor, meus irmãos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Nós já estudamos sobre o culto de adoração, culto solene, e dentro do programa desses estudos, a gente viu sobre os elementos de culto. E a oração, ela é um desses elementos de culto. Paulo ensina sobre isso. Olha só o que ele fala. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Olha só o que Paulo exorta aqui os irmãos. Na verdade, exorta Timóteo, jovem pastor. Capítulo 2, versículo 8. Diz o seguinte,
Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Aqui ele está dando instrução sobre o culto público. O que é que deve existir dentro do culto público? Orações. Os varões orem, o povo de Deus orem. O povo de Deus busca a presença de Deus. Foi aquilo que eu falei agora há pouco. É por isso que dentro do culto público nós temos um momento reservado para o quê? Para orar. A gente busca individualmente a presença de Deus. Depois um irmão, ele representando toda a congregação, ora por toda a congregação, colocando-se no nome do Senhor, na presença de Deus, representando a sua igreja, oração comunitária. Então, isso faz parte do culto. Isso faz parte. Para que nós possamos cultuar a Deus, a gente precisa orar. A gente precisa ter instância de oração. Então, a oração pública, ela envolve o quê? Ela envolve o culto que nós prestamos a Deus. Mas não só isso. A oração conjunta, comunitária, ela envolve também a nossa vida cotidiana. Até porque, conforme a gente fala, o nosso culto, ele não se acaba quando a gente profere o tríplice amém. O nosso culto, ele se estende para o restante da nossa vida. Cessou o momento solene de adoração e louvor, mas o culto, ele é contínuo. O culto, ele prossegue em toda a nossa vida, onde quer que nós estejamos. Então, nesse sentido, eu devo estar orando sempre, orando sem cessar. Na verdade, é através dessa vida contínua de oração, é através dessa vida contínua da busca da presença de Deus que a gente acaba se distinguindo, se diferenciando das pessoas ímpias, das pessoas que não têm o temor do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, isso é uma característica que mostra que nós somos povo de Deus, que nós somos povo do Senhor. Quando a gente faz isso, busca a presença de Deus de maneira pública, quando as pessoas, a sociedade nos vê juntos orando, porque você tem a sua vida de oração particular, mas ninguém consegue perceber, ninguém consegue enxergar, até porque é algo recluso que você faz dentro do ambiente doméstico. Mas quando você sai do ambiente doméstico e você se reúne com outros irmãos, sobretudo em reuniões regulares com esse objetivo, você está testemunhando, falando para tudo e para todos que você é o povo de Deus. Por que você faz isso? Porque você busca a presença de Deus. É interessante que Judas, meu irmão do Senhor, já falava acerca disso na sua carta. Abram aí, por favor. Judas, versículo 17 até o versículo 20. Judas não tem capítulo, né? Então fica só o versículo. Antes de Apocalipse. Judas 17, versículo 20. E aqui ele está se dirigindo para igrejas, para irmãos. Eu peguei do versículo 17 apenas para a gente ver o contraste. Apenas para a gente ver o contraste, ok? Ele faz o contraste do ímpio, mostrando que o piedoso, ele é reconhecido pelas suas orações. Os piedosos, eles são reconhecidos pelas suas orações. Olha só que coisa interessante. A oração é um testemunho vivo, que nós não somos ímpios, mas nós somos povo de Deus. Olha só, verso 17 até o versículo 20. Olha só. Judas 17 até o versículo 20. Diz o seguinte: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. É o retrato da nossa sociedade. Aí você pode dizer, mas sempre houve impiedade, sempre. Mas hoje a impiedade ela está institucionalizada, é uma coisa natural. E difícil é você não ser ímpio hoje. Versículo 19. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito Santo, o retrato aqui dos ímpios. Mas agora, nós, que somos povo de Deus, olha só, versículo 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, fazendo o quê? Orando no Espírito Santo. Olha o contraste. Os ímpios, eles andam conforme a sua sensualidade. Os ímpios, eles andam promovendo divisões. E os santos, eles vivem orando juntos, buscando a presença de Deus. É ou não é a diferença? É ou não é a distinção? Está vendo, meus irmãos, como é importante?
Isso só se torna público quando a gente se une como igreja. Repito, volto, bato na tecla, questão da necessidade das nossas participações nas nossas reuniões de oração, para que o povo possa ver, olha só o povo ali, ó, está junto buscando a presença de Deus. Nós estamos aqui na impiedade, nós estamos aqui no mundanismo, mas aquelas pessoas não, estão fazendo o certo, elas estão buscando a presença de Deus. Pode até ser que elas nos insultem, nos chamando de extremistas, também não tem problema. Mas o que importa é que nós passemos esse recado, que somos diferentes. E dentre várias coisas que comprova a nossa diferenciação, é o fato de nós juntos buscarmos a presença de Deus no culto público, na vida cotidiana e, em terceiro lugar, nos lugares mais inusitados. A gente deve buscar, a gente deve orar junto, em todos os lugares. Aonde? Nos lugares mais inusitados. Irmãos e irmãs, sob circunstâncias especiais, nós devemos estar buscando a presença de Deus. Na medida em que se apresenta uma ocasião que seja oportuna, independente do local, a gente deve estar buscando a presença de Deus. Olha só que coisa interessante. Abra aí, por favor, bem rapidinho. Eu ia ler outro texto, mas por causa do tempo eu não vou ler, não. Vou ficar com esse aqui. Eu acho que isso aqui já serve para o que eu quero. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Eu até tinha passado a tarefa semana passada, de vocês lerem o livro de Atos, um capítulo por dia, ao longo de 28 dias, para ver aí quantas vezes os irmãos oraram em conjunto. Mais de 20 exemplos, mais de 20 passagens. Aqui é uma delas. Atos 21. Eu vou tentar aqui resumir o contexto para ficar mais fácil a gente compreender, porque são muitas informações. Mas basicamente era isso. Paulo estava em Éfeso, junta os presbíteros da igreja, faz o seu discurso final, porque ele não veria mais aqueles irmãos. Inclusive eles oram chorando na despedida do apóstolo Paulo. E ele vai seguir para a cidade de Jerusalém. E aí ele chega na cidade de Tiro, e quando ele chega lá na cidade de Tiro, ele acaba sendo desestimulado por alguns irmãos a não ir a Jerusalém. É complicado, né? Às vezes tem irmão que não ajuda, porque ele tinha que ir para Jerusalém, ele tinha que ser preso, ele tinha que ir para Roma, para poder cumprir o seu ministério e escrever as chamadas cartas de prisão. Então, os irmãos, às vezes até com boas intenções, mas não era a vontade de Deus esse impedimento. Mas olha só o que eles fazem. Vejam aí, a partir do versículo 4. Eu resumi aqui ao máximo. Olha só. Oi, Marisa? Atos 21. Atos 21, a partir do versículo 4. 4 e 5. Aí Paulo agora está saindo de Tiro e vai para Cesareia. Está bem pertinho de Jerusalém agora. Bem pertinho mesmo. Olha só, versículo 4, versículo 5. Diz o seguinte, ó. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. E ele queria só ir de passagem, terminou permanecendo mais dias. E eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fossem a Jerusalém. Versículo 5. Passado aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhado por todos, cada um com sua mulher e filho, até fora da cidade. Ajoelhados na praia, fizemos o quê? Oramos. Olha só. Sem formalidade, meus irmãos. Sem formalidade. Sem enfeite. Simplesmente chegaram na praia, se despedindo de Paulo, oraram. Na frente de todo mundo. Aqui foi uma reunião de oração. Porque os irmãos, as suas respectivas esposas, os seus respectivos filhos, juntamente com o apóstolo Paulo e seus auxiliares, fora da cidade, quando ele estava prestes a embarcar no navio, se ajoelharam ali, na frente de todo mundo, e oraram. Às vezes a gente tem uma vergonha para fazer isso, né? Uma vergonha grande para fazer isso, né? E o que é que o pessoal vai dizer de mim? Será que vai dizer que eu sou louco? Não. Se disser melhor dizendo, também não tem problema. Entendeu? Mas eles eram desinibidos nesse sentido. E aqui num lugar bem inusitado, numa praia, se despedindo do apóstolo Paulo. Então, orando juntos, como a gente vê, aonde? Em todos os lugares. Então, orar junto com todo mundo, orar junto em todos os lugares. Terceiro lugar, orar junto por tudo. Orar junto por tudo e por tudo mesmo. Meus irmãos, minhas irmãs,
Graças a Deus, vai dar tempo. A oração consiste, essencialmente, em colocar os nossos desejos diante de Deus. A oração consiste, essencialmente, em colocar os nossos desejos diante de Deus. Se você olhar e analisar, no sentido individual, você já tem muitas coisas para colocar diante de Deus, né? Se você compreende que a oração é isso, é colocar os seus desejos diante de Deus. Individualmente, a gente já tem aqui uma lista grande de motivos pelos quais nós devemos orar e buscar a presença de Deus. E quando a gente se junta com o restante do povo de Deus, a lista aí, ela cresce exponencialmente, entendeu? Por quê? Cada um de nós temos os nossos anseios, os nossos desejos, as nossas lutas, as nossas dificuldades. Então, nós devemos orar por tudo quando nós estamos junto dos nossos irmãos, quando nós estamos juntos, buscando a presença de Deus corporativamente. A gente tem que se empenhar, por isso que é orar, orar, orar. O momento é para oração? Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai orar. Então, quando você olha para a palavra de Deus, não sei se vai dar tempo de fazer tudo, mas você vê pelo menos 4 motivos de orações, 4 motivos pelos quais nós devemos orar quando a gente se junta com o povo de Deus para buscar a sua presença. Em primeiro lugar, quando a gente se junta com o povo de Deus para buscar a sua presença, a gente tem, irmãos e irmãs, por obrigação de estar orando e intercedendo pelos enfermos. Olha só a recomendação bíblica. Abram aí, por favor. Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5. E não sei se vocês percebem, né? Mas nas nossas reuniões de oração, a gente sempre faz esse momento de intercessão pelos enfermos, porque é um mandamento bíblico. É um mandamento bíblico. Então, não é nada inventado. É algo que se sujeita e que se segue aquilo que a Bíblia diz. Veja, Tiago, capítulo 5, versículos 13, 14, 15 e 16. Certo? Olha só. Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 13. Diz o seguinte: está alguém entre vós, igreja, não é só uma pessoa, mas para uma igreja, sofrendo, faça o quê? Ore. É o nosso remédio, meus irmãos. Você tem um Deus que pode tudo, que faz tudo. Então, você tem uma necessidade. Você vai colocar diante de quem essa necessidade? De Deus. Se Ele não resolver, ninguém resolve não, mas Ele resolve tudo. Que está dentro do seu propósito, Ele resolve. Então, faça oração. Né? Está alguém sofrendo. Está alguém alegre? Cante louvores. Ore agradecendo. A gente não ora para pedir? Diz que crente é igual filho de cego, né? Só sabe pedir, mas também nós devemos aprender e praticar a agradecer, para nós não sermos iguais, para que nós não sejamos iguais. Agora eu não perdi sejamos iguais aos, concordância, né? Sejamos iguais aos 9 leprosos que foram curados lá em Lucas capítulo 17, 10. 9 não voltaram para agradecer, apenas 1. A proporção é sempre maior da ingratidão, né? Então que a gente não seja iguais, que nós não sejamos iguais aos 9, não, jamais. Mas que a gente agradeça, Versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja. Veja que não é o presbítero, mas chame os presbíteros da igreja. E estes façam o quê? Façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Oração conjunta, os presbíteros intercedendo pela ovelha que está ali enferma. Versículo 15. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Verso 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros, para serdes curados. E aqui o incentivo final. Muito pode, por sua eficácia, a oração do... Está vendo aí, meus irmãos? Muito pode, em sua eficácia, a oração do justo. Lembra de Elias? Lá no Antigo Testamento? Que orou a Deus e veio chuva, desfazendo todo o prognóstico, que orou a Deus e desceu fogo do céu. Então, meus irmãos, é o desafio que eu e você nós temos. Vivermos na presença de Deus. E assim termos comunhão e intimidade com Ele em nossas orações. Então, ore pelos enfermos. Somente pelos enfermos, quando nós nos reunimos como igreja? Não.
Devemos orar em favor das autoridades constituídas. Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 2. Por isso também, nas nossas orações, a gente sempre tem esse momento de orar pelas autoridades constituídas. Obrigação nossa. Se são ímpias ou não, se temem a Deus ou não, se fazem aquilo que é certo ou não, se a gente não gosta delas, pessoalmente falando, a gente tem que orar por elas. Tem que orar por elas. Olha só, 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 e 2. E em se tratando do país, do nosso país, a gente tem que orar mais ainda. Diz o seguinte: antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, mas ele vai especificar, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Para quê? Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. E às vezes eu fico pensando no apóstolo Paulo, exortando Timóteo para que ele doutrinasse a igreja de Éfeso a orar pelas autoridades. E ele mesmo foi decapitado por uma autoridade, por Nero. Olha só, mas ele fez isso. Ore pelas autoridades. E no final da vida dele, ele foi morto a mandado ou a mando de uma das autoridades, a mais importante da época, no caso, o imperador Nero, que perseguiu ferrenhamente o cristianismo, no caso. Entendeu? Mas a postura é essa: orar, orar, orar. Ora em favor daqueles que realizam a obra de Deus, é o que Paulo fala, lá em Tessalonicenses capítulo 3, versículo 1. A gente leu, eu queria só reler, para poder destacar esse ponto. Voltem aí, por favor. 1 Tessalonicenses 3, versículo 1. Não, 2 Tessalonicenses, desculpa, 2 Tessalonicenses 3, 1. E o seguinte, finalmente, irmãos, orai por nós. Para quê? Para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificado, no caso Deus, como também está acontecendo entre vós. A gente tem que orar. Tem que orar, orar, orar em favor da pregação do Evangelho, em favor das autoridades espirituais, em favor dos líderes, em favor dos pastores, para que assim a obra do Senhor ela possa seguir adiante. A tática de Satanás, ela é muito básica. Qual é a tática dele? Destrua os líderes e você vai ver os liderados dispersos. Não é assim? É assim que acontece com os animais. Se você destrói o pastor, você espalha as ovelhas. E é por isso que a gente tem que redobrar as nossas orações em favor da nossa liderança, para que o trabalho do Senhor possa seguir adiante. Então, temos inúmeros motivos. Então a gente não pode reclamar, ninguém pode reclamar por falta de motivo de orar na igreja. Não, a gente tem muitos mesmo. A comunhão dos santos, a vida na igreja, nos dá inúmeras razões, inúmeros pedidos de oração. Talvez o nosso grande problema seja esse. Seja qual? A gente não tem uma vida de comunhão muito profunda, e por isso muitas vezes a gente não tem muitos pedidos para orar, porque a gente não conhece a vida do irmão, porque enquanto cristão a gente também não se deixa conhecer para os outros irmãos. Aí fica sempre aquela justificativa: não, mas é porque isso não dá certo. Às vezes a gente ora muito e o irmão termina passando para outros as nossas necessidades. Isso acontece. Então procure compartilhar, sobretudo com aqueles que são mais amadurecidos, e trabalhar com aqueles que não são, para que eles possam chegar nesse mesmo nível. Mas isso não é justificativa, que a gente sabe que tem muito disso, mas tem mesmo, entendeu? Às vezes as reuniões de oração servem apenas para estar propagando determinados assuntos, dificuldades, problemas na igreja. Não, meus irmãos, não. É para a gente orar, a gente ter misericórdia, clamar, buscar, pedir para que Deus esteja nos ajudando. Então, aprofundemos a nossa comunhão uns com os outros, conheçamos, possamos deixar as pessoas nos conhecerem, para que assim a gente possa ter muitos motivos, seja para orar por elas, seja para elas orar por nós, e assim a gente possa, de fato, ter uma vida conjunta de oração. Fechando, já tocou. Orar em conjunto deve ser um modo de vida para todos os cristãos. Falei isso semana passada, estou repetindo hoje. Nós devemos continuar a inclinar nossas cabeças no culto público e procurar
estreitar os laços da nossa comunhão com os outros irmãos para podermos orar juntos, orar juntos, orar juntos. Se não na igreja, em reuniões regulares, juntos com ele em determinados momentos. A gente pode fazer isso e a gente deve fazer isso. Então, a gente precisa, meus irmãos, a gente precisa, minhas irmãs, buscar oportunidades, buscar circunstâncias nas quais a gente se coloque diante de Deus com outros irmãos. A Bíblia, as Escrituras Sagradas, elas deixam claro que as nossas interações com outros irmãos devem ser cheias de orações, devem ser cheias de comunhão, para que assim a gente possa aprofundar cada vez mais o nosso viver cristão com os outros irmãos. Então, precisamos ser um povo de oração, precisamos ser um povo que ora um pelo outro, precisamos ser um povo que busca a presença de Deus, que a gente possa cada vez mais nos estimularmos para chegar nesse nível em relação às nossas vidas. Fiquei muito contente, no último dia 1º de março, que foi o Dia Mundial da Oração, na sexta-feira aqui, nós tivemos 40 irmãos orando. 40 irmãos orando, que coisa boa, que coisa maravilhosa. Semana passada nós não chegamos nos 40, mas nós tínhamos também um bom número. Quem sabe, se isso não seja Deus nos despertando para orar, para buscar a sua presença, não no sentido individual, mas especificamente no sentido coletivo. Então, eu conclamo aos irmãos, para que a gente possa buscar a presença de Deus. Faça um esforço, Se você não pode vir na sexta-feira porque tem algum compromisso, alguma responsabilidade, venha no sábado de manhã. Mas eu não posso passar de 6 a 7 horas porque eu tenho que chegar cedo no meu trabalho. Venha, passe um pouquinho de tempo, ore um pouquinho e vá. Faça isso, mas não perca a oportunidade de estar pelo menos uma vez por mês, na igreja de Deus, buscando a sua presença juntamente com outros irmãos. Na próxima semana, se Deus quiser, a gente vai fechar essa série de estudos sobre oração, considerando algumas promessas. Olha só, algumas promessas que Deus ele tem quando o seu povo ora junto. Olha só, promessas que Deus tem reservadas para aquelas pessoas, para o seu povo, quando o seu povo ora junto. E com isso a gente vai fechar os nossos 3 estudos acerca da oração. Ser no sentido particular, ser no sentido coletivo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus ele nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra em nossos corações e que, acima de tudo, Ele nos estimule, Ele nos impulsione para que a gente possa fazer aquilo que Paulo diz: orai sem cessar, orai por nós, rogai por nós, para que assim possamos estar no centro da vontade de Deus em nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Em o nome de Jesus, amém.